Caifás foi o sumo sacerdote dos judeus na época de Jesus, citado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Ele pertencia à família sacerdotal e foi genro de Anás, outro influente sacerdote que manteve grande autoridade religiosa. O Evangelho de João menciona que Caifás era sumo sacerdote no ano em que Jesus foi crucificado. Seu nome aparece diretamente ligado ao julgamento e à condenação de Jesus pelas autoridades religiosas judaicas. Caifás tinha uma posição poderosa e influente, sendo reconhecido como autoridade máxima do Sinédrio, o tribunal religioso judeu. Foi durante seu mandato que os líderes judeus decidiram prender Jesus para evitar tumultos durante a Páscoa. O medo de que Jesus provocasse uma revolta contra Roma levou Caifás a agir com urgência e estratégia. Ele afirmou que era melhor um homem morrer pelo povo do que toda a nação ser destruída. Essa declaração de Caifás foi registrada em João 11:50 e vista como uma profecia involuntária pelos evangelistas. Caifás então liderou as reuniões secretas com os anciãos e escribas para planejar a morte de Jesus. Judas Iscariotes se apresentou aos líderes religiosos oferecendo entregar Jesus por 30 moedas de prata. Após a traição, Jesus foi preso no Getsêmani e levado primeiro à casa de Anás, depois a Caifás. O julgamento conduzido por Caifás foi marcado por acusações falsas e testemunhos contraditórios sobre Jesus. Buscavam uma razão para condenar Jesus à morte, pois o Sinédrio sozinho não tinha autoridade de execução. Durante o interrogatório, Caifás perguntou diretamente se Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu afirmativamente, e Caifás rasgou suas vestes, alegando blasfêmia e pedindo a pena de morte. Os presentes concordaram, e Jesus foi espancado, zombado e depois levado a Pilatos, governador romano. Caifás entregou Jesus aos romanos porque somente Roma podia aplicar a pena capital naquele contexto. Pilatos tentou libertar Jesus, mas os líderes religiosos pressionaram, dizendo que ele não era amigo de César. Caifás permaneceu nos bastidores durante o julgamento romano, mas sua influência foi decisiva em todo o processo. Após a crucificação, Caifás e os sacerdotes pediram a Pilatos que colocasse guardas no túmulo de Jesus. Temiam que os discípulos roubassem o corpo e alegassem uma ressurreição, aumentando ainda mais sua influência. Mesmo após a ressurreição, Caifás tentou suprimir os apóstolos e proibiu a pregação em nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, Caifás reaparece interrogando Pedro e João após curarem um homem no templo. Eles foram levados ao Sinédrio e questionados sobre como operavam milagres e falavam com tanta autoridade. Pedro respondeu que era pelo nome de Jesus, a quem eles haviam crucificado, e Deus ressuscitou dos mortos. Caifás e os outros líderes ficaram perplexos, mas não puderam punir os apóstolos por medo do povo. A Bíblia não menciona mais Caifás após esse episódio, e seu destino final é desconhecido nas Escrituras. Historicamente, sabe-se que Caifás foi deposto por Vitélio, governador romano da Síria, no ano 36 d.C. A tradição diz que ele viveu o resto da vida em silêncio político e sem a influência de antes. A arqueologia encontrou um ossuário com o nome José, filho de Caifás, possivelmente relacionado ao sumo sacerdote. O papel de Caifás foi fundamental na prisão e crucificação de Jesus, agindo por conveniência e medo político. Ele representa o sistema religioso que rejeitou o Messias para preservar sua posição diante dos romanos. Embora fosse líder espiritual, deixou-se levar por interesses humanos e julgamentos injustos, negando a verdade de Cristo. A história de Caifás é um alerta sobre como o poder pode corromper mesmo aqueles que deveriam representar Deus. Sua decisão teve consequências eternas, e ele testemunhou o cumprimento das profecias nas quais se recusou a crer.
Caifás, ao condenar Jesus, cumpriu sem saber o plano divino de salvação, anunciado desde os profetas antigos. Mesmo sua declaração pragmática tornou-se uma verdade espiritual. Jesus morreu pelo povo para dar vida eterna. A Bíblia mostra que nenhum plano humano pode impedir os propósitos de Deus, mesmo quando feitos com más intenções. O exemplo de Caifás nos leva a refletir sobre nosso papel diante da verdade e da justiça de Cristo. Ele rejeitou o Filho de Deus em nome da estabilidade, mas acabou marcado como cúmplice da maior injustiça da história. Caifás viu a verdade encarnada diante de si e escolheu o silêncio político e a autopreservação. A pergunta de Caifás ecoa até hoje: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E a resposta de Jesus continua clara: eu sou, ecoando em todos os corações que buscam a verdade. A história de Caifás é um dos mais poderosos contrastes entre religião e fé verdadeira nos evangelhos. O sumo sacerdote não reconheceu o verdadeiro sumo sacerdote, que oferecia a si mesmo como sacrifício perfeito. Ao contrário do templo, o corpo de Cristo se tornou o novo templo, eterno, não feito por mãos humanas. Mesmo rejeitado pelos líderes, Jesus cumpriu sua missão de resgatar a humanidade, morrendo por nossos pecados. Caifás não entendeu o que se cumpria diante de seus olhos: o plano divino de reconciliação entre Deus e os homens. Hoje, somos convidados a não seguir o exemplo de Caifás, mas a crer e reconhecer Jesus como Senhor. A história de Caifás termina nos evangelhos, mas o impacto de sua decisão continua a ensinar gerações até hoje. Que possamos escolher a fé, a verdade e a justiça, mesmo quando o mundo nos empurra para o contrário. Caifás teve a chance de crer e rejeitou. Que nós possamos ver a Cristo e segui-lo com fé verdadeira. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos como este.